Utilidade pública. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Náutico até morrer, e eis o que ele tem a dizer. Calma aí, pera, que aqui é o Coruja do Futuro. Depois de gravar mais de 1h30 de vídeo, vocês podem ver aí que o vídeo ficou longo. Eu não imaginava que o vídeo ia ficar tão longo assim, eu nunca imagino que o vídeo vai ficar tão longo assim. Tanto que vocês vão ver que eu vou adicionar mais uma doação a esse vídeo. Então, eu acabei esquecendo de fazer a chamada. Não pulem essa parte, né? Gostou do vídeo? Curtiu? Deixa um like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha o vídeo com caras da bolha. No mais, se quiser promover um vídeo, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens e gera documentários praticamente, né? Documentários de bootkin como esse aqui que são excelentes. Já vou deixar um agradecimento prévio ao comediante Luke11 e Náutico até morrer aqui, que permitiram que esse vídeo viesse a público. No mais, chequem a descrição. Tem o código do Coruja, tem a Corte das Corujas, meu grupo privado com vídeos exclusivos. Tem o Fórmula da Liberdade, onde tem manual de imigração, para você finalmente sair desse país maldito. Tem o YouTube Lucrativo 2.0, para você aprender a como ter um canal no YouTube de sucesso. É uma coisa simples, até eu conseguir fazer com vídeos tranquilos como esse aqui. Com podcasts, né? Então eu ensino tudo isso lá junto com o Caio e com o Matheus. Até para você ter uma fonte de renda na internet e conseguir sair do país e migrar e se livrar dessa merda. Porque eu vou malhar o Brasil nesse vídeo aqui, tá? Saiba que eu vou malhar o Brasil. Como sempre, toda vez que eu falo do Brasil eu tenho que malhar ele. Enfim, agora sim, vamos continuar. Agora vem o Coruja do passado. Olá, Coruja. Venho com esse relato a partir de uma experiência pessoal mostrar o como parece que, mesmo despertos e mantendo distância do arcabouço ginocentrista, estamos condenados em nossas vidas como homens a sermos escravos de mulheres. O sistema, desde o nosso nascimento, nos coloca esse fardo, essa sentença. Sempre somos obrigados a sacrificar o nosso por uma mulher que não faria o mínimo por nós. Cara, sou um militar daqui da terra dos Altos Coqueiros, a capital do Nordeste, conhecida também pelos ataques de animais marinhos. Estou no meio do curso de formação da minha carreira na força mais antiga e tradicional do país. Tenho somente 20 anos de idade. E bom, como os senhores já sabem, os espaços exclusivamente masculinos estão em extinção e o mundo militar não escapa disso. A partir do ano passado, as turmas do curso que faço abriram vagas femininas e, pasmem, o curso é parcialmente misto. Ficamos juntos boa parte das atividades. E, para o meu azar, terei de passar toda a minha formação me fudendo por conta disso. É o seguinte, desde que ingressei na força é como se estivéssemos realizando cursos diferentes. Tudo para as mulheres é facilitado, enquanto nós estamos nos fudendo que nem um gabiru imundo. Que porra é um gabiru, meu Deus? O tratamento é totalmente diferente. Todos os dias em que estamos de serviço, principalmente serviço de guarda no sol quente, até o dia seguinte, passando a madrugada, sempre tem alguma garota, entre aspas, passando mal ou fingindo / escamando para não dar o serviço. E quem assume o lugar? O homem, é claro. É lei, sempre uma passa mal. Cara, 80% delas do curso já simplesmente apagou em exercício físico básico. Porra, arrego, né? No masculino isso jamais aconteceu. Todos os tipos de serviço existentes, nós somos sugados até a última gota, enquanto elas ficam no bem bom. Em todas as tarefas, o pior fica para o homem, e elas ficam lá de braços cruzados. E adivinhem quem toma todas as anotações e perseguições? Somente o masculino. O masculino paga por tudo. E sabe qual é o pior de tudo isso, bicho? Tem um monte de cavaleiro branco aqui que é conivente com isso. É do instinto feminino se escorar em algum homem para se safar das dificuldades. Eu não diria instinto aqui, eu particularmente diria natureza. Parece a mesma coisa, mas não são, tá? São coisas diferentes. Enfim, continuando. Eu simplesmente não entendo. Caras têm prazer em se sacrificar, se moer por uma carne que nem vão tocar e que tá cagando pra ele.
Isso vai de contra a minha natureza. Detalhe, o salário é o mesmo. O homem no curso e carreira rala e trabalha mais para sustentar o conforto dos seres de luz. Por isso, em todas as ocasiões, eu odeio trabalhar com seres de luz, pois sei que no final sempre vai sobrar para o homem. E em minha concepção, se não é um ser de luz que eu esteja comendo, não estou devendo nada à mesma. Já é um ginocentrismo aqui, entendeu? Ele acha que deve alguma coisa à mulher só por ele estar se envolvendo sexualmente com ela, que é uma coisa que eu não vejo no primeiro mundo. É engraçado porque aqui no primeiro mundo, aqui na Austrália e em outros países também, eu já recebi essa pílula aí de outros moradores, a cultura não é tão ginocêntrica assim. Então até mesmo os homens ditos despertos dentro da comunidade acreditam que ele moralmente deve alguma coisa à mulher que ele está se envolvendo sexualmente, quando na verdade, se for, no caso, obviamente, algo que não é contratual, tipo uma relação casual, comumente no primeiro mundo não rola esse tipo de tentativa de sucção, entendeu? Claro, tem imigrantes, aqui na Austrália principalmente, tipo colombianas e algumas asiáticas, que tentam fazer o honeypot, né, dar o potinho de mel, pra tentar fisgar o cara. Mas as nativas eu quero dizer as australianas mesmo, elas se relacionam com o cara sem necessariamente pedir nada a ele em troca, entendeu? Claro, se você for inventar de dar compromisso e entrar em relacionamento sério, elas já começam a exigir mais. Mas no Leitado e Ghost, meu parceiro, não tem muito essa de tipo favorzinho. Ai, paga isso pra mim, ai, compra isso pra mim, mimo e tudo mais. Isso é coisa do Brasil. O Brasil é um dos países mais manginas do mundo, cara. Se não o mais mangina do mundo. Mas enfim, deixa eu não sair por essa tangente agora porque eu ainda tô lendo o relato. Continuando. Simplesmente me recuso a prover e proteger algo que não é 0 km, ou que não sou eu que estou comendo, e não é meu. O sistema faz questão de jogar em sua cara que você não pode contra ele. Brutal, senhores. É aí que eu digo ao nobre... Como é que é o nome dele aqui, cara? Náutico até morrer, né? Nada é seu. Sabe, no quesito relacionamentos, nada é seu. Os filhos não são seus, a mulher não é sua, o sexo que você recebe não é seu, e não é exclusivamente seu, às vezes nem é pra você, né? É mais quando a mulher tá afim ou quando ela tá tentando usar isso pra ganhar alguma coisa, geralmente é o que acontece. Então você percebe que os homens ainda, a maioria deles ainda tem essa mentalidade de que, beleza, eu não vou prover pra qualquer uma, mas se for uma 0 km, uma virgenzinha, aí eu começo a soltar o cascalho, né? Ou seja, os caras, se você parar pra pensar, claro, hoje em dia isso é muito raro, mas se você parar pra pensar, eles estão exigindo muito pouco, né? Porque o cara, pelo menos ele citou aqui somente a questão do 0 km, mas aí entra o waifuísmo aqui também, né? Quando o cara fala a respeito de uma mulher virgem, ele já vai botar um monte de outras virtudes e valores e características que ele admira em cima disso. Aí ele vai achar que ela é obediente, que ela não enche o saco, que ela é agradável, sabe, que ela é fiel. Sendo que virgindade não significa nada disso. Virgindade só significa que ninguém penetrou ela, pelo menos no buraco principal, podemos dizer assim, né? E o cara já tá disposto a prover, sabe? Então, assim, as leis não levam em consideração isso, o sistema, a cultura, sabe? As pessoas, quem fica do lado dela em caso de uma discussão, de um término, de um divórcio. Aquela cultura padrão de um homem tá sempre errado, de uma mentira feminina valer mais que 1000 verdades masculinas, enfim, não leva nada disso em consideração, entendeu? Então você percebe que é mais aqui... Não vou dizer um fetiche, não vou reduzir a isso necessariamente, mas você percebe que é um desejo dele falando, entendeu? Ele gostaria de se relacionar com uma mulher 0 km, e aí ele vê isso como um papel feminino, concomitantemente ele acredita que tem que fazer o papel masculino dele, que é a provisão e proteção, perante a mulher oferecendo isso, e, é claro, no mundo das ideias, né, no waifuísmo, isso funciona perfeitamente, no mundo real é mais complicado. Mas enfim, eu disse que iam ser 2 doações, eu acho que eu vou botar 3, porque tem uma aqui que é sobre, pedindo uma análise da geração Boomer, e, sinceramente, isso aqui tem tudo a ver com a geração Boomer. Então deixa eu agradecer aqui ao Náutico até morrer e ler essa segunda doação do Comedian, e eis o que ele tem a dizer. Olá, coruja e ouvintes que fazem amor gostoso, eu sou o Comedian. Hoje você pode estar voltando para casa de trem depois de um dia de trabalho e ser expulso do vagão por ser homem. Vídeo em anexo. E ele mandou um vídeo aqui do Instagram que eu vou deixar aqui no comentário fixado, não na descrição, no comentário fixado, tá? Que é mais tranquilo para mim. É o vídeo de, assim, o vagão feminino, ele é exclusivamente feminino de um horário até um horário. Isso depende de cidade em cidade. Geralmente é das 6, 7 da manhã até as 6 da tarde, às 7 da noite, por aí.
Daí os homens que estão nesse vagão, os homens podem usar esse vagão livremente fora desse horário, e os homens que estão nesse vagão quando o horário bate, eles são expulsos por fiscais, né? E aí, é claro, tem uns caras que eles dão ali, dão testa, eles falam, mas eu sou mulher, não vou sair daqui. E aí rolam embates físicos, né? Rolam uns problemas e tal. E aí você vê o fiscal, ele sempre... Cara, é muito bizarro esse vídeo, porque o fiscal, ele tenta fazer aquele tipo de comportamento meio... O homem que ele tenta ser o macho performático, entendeu? Ele bota a masculinidade dele, tá um papel masculino ali de proteção e tal, né? Ele tá fazendo um serviço, prestando um serviço às mulheres. Mas aí ele chega todo fofinho, tá ligado? Porque ele tem que mostrar pras mulheres que ele tá ali cumprindo um papel de autoridade, né? De fisicalidade também, ou seja, ele tá ali para proteger e até se impor fisicamente contra os homens que não concordam ou que dão testa. Mas ele chega todo fofinho dizendo, meninas, estou aqui para proteger, não sei o que. Cara, isso aí é uma castração, uma emasculação muito clara. Porque você tá vendo que aquilo é performático, entendeu? O cara tá tentando performar pra mulher. Tipo, ele trata os homens com truculência, né? Mas com as mulheres ele é todo fofinho. Não, estou aqui para proteger vocês e tal. Então você vê ali que é performático, que o cara ele parece mais um bobo da corte, sabe? Tentando entreter uma deusa, uma rainha da vulva. É bizarro, cara. E aí você pensa, pô, só tem gata nesse vagão, pô, só tem russa, só tem loira gata, jovem, magra, linda. Não, cara, é a Creide, é a Dalva, entendeu? E o cara, ele vai se submete a essa situação por mulheres que... assim, ele é obrigado também a isso, né? Ele é treinado a isso, e se ele quiser ganhar o salário no fim do mês, ele tem que fazer isso. E nem se fossem mulheres, assim, modelos do leste europeu, que ele tá comendo, nem assim eu acho justificável esse tipo de comportamento, para ser sincero, né? Mas veja como o genocentrismo, ou até mesmo a genocracia, genoteísmo, vocês que, pô, sabem falar o mínimo de português, vocês conseguem juntar o sufixo e o prefixo aí e saber exatamente do que eu tô falando, né? Só uns exemplos aqui pra vocês que são brainlets, né, de QI, temperatura ambiente. Tem muitos de vocês que não sabem, que acham que eu tô inventando essas palavras, quando na verdade elas já existiam na machosfera há muito tempo. Ginocentrismo. Gino é mulher, então botar a mulher e os seus desejos e vontades e questões e preocupações no centro de uma sociedade, da mentalidade das pessoas, da cultura, enfim, ou qualquer outra coisa, com intenção, obviamente, de favorecê-las. Ginocracia, governo pelas mulheres e ou para mulheres. Sendo que todo governo que é feito pelas mulheres vai ser para as mulheres. Mas a gente está vendo que o governo muitas das vezes é feito por homens e para as mulheres ainda assim. Ginoteísmo, né? Bom, teoteísmo vem de divindade, não é? Então, mulher, deusa vulva, basicamente, né? Mulher como deidade na sociedade. Ginolatria, né? Latria vem de adoração, então tá do mesmo lado. Ginolatria é adoração ao feminino. Então você vê como tudo isso se encaixa. O governo, ele treina homens e exige que homens, para ganhar o seu salário, eles se submetam a esse tipo de comportamento castrativo, emasculante, e eles são treinados a isso, né? E eles não têm escolha. E aí, obviamente, eles viram policiais do sistema genocêntrico. Contra o que? Outros homens. Então, é tipo a institucionalização do feministo, sabe? E claro, isso tem tentáculos no cultural também, e culturalmente os homens eles estão sendo cada vez mais doutrinados a agirem assim. E muito se parece com aquele tipo de comportamento microsocial dentro de relacionamentos, né? Como a sua namorada ou esposa, ela vai tentar te emascular, ela vai tentar te dominar, e para você, obviamente, favorecer mais a ela e favorecer os ideais dela, de homem. Uma mãe também costuma fazer isso muito com o filho, tá? Então, a ausência paterna que domina gerações já, né? E vou falar mais à frente como isso se iniciou com a geração boomer. Então, leva a isso também. Você vê que são várias frentes, várias influências, cara. E aceleracionisticamente, podemos falar assim, né? Não tem volta, entendeu? Como é que você vai resolver todos esses problemas? Não é só um problema cultural, você vê que a cultura, na verdade, é influência de políticas e a política também é influência da cultura, então se você resolve uma só esfera, não necessariamente você vai resolver a outra. O negócio já tá todo tomado, então quem tenta resolver o problema, cara, eu acho que... assim, não vai conseguir, sabe? Vai se frustrar bastante. E o máximo que pode ser feito é a gente falar livremente a respeito disso, entrar nas cabeças dos homens, lá ele, né? Que já tem uma insatisfação, uma desconfiança a respeito disso e dizer pra eles, cara, salve-se, entendeu? Salve-se, como é dito na Bíblia, fuja e não olhe pra trás. Corra para as colinas, corra para as montanhas. E se você olhar pra trás, você vai virar uma pedra de sal. Não ironicamente, foi o que Deus disse pra Ló ao fugir de Sodoma e foi a mulher dele que olhou pra trás. Quem diria?
Mas beleza, eu saí para uma tangente longa aqui novamente, deixa eu continuar a leitura do e-mail do Comedian. Continuando aqui. O artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal mandou abraços para este vídeo. Esse vídeo que está aí na descrição e no comentário fixado, né? Só para deixar claro, esse artigo que ele está citando aqui é aquele que diz... É o artigo que diz que as pessoas devem ser tratadas igualmente, independente da sua origem, raça, sexo, cor, idade, etc, etc, né? E de fato, o Brasil ele é uma anomalia jurídica brutal, sabe? São leis que não fazem sentido nenhum, é lei para cancelar lei, é lei em cima de lei, tem centenas de milhares de leis, sabe? Já tá chegando na casa do 1 milhão aí, se pá, ou já passou, eu não sei. São leis que nem países progressistas de primeiro mundo têm. E olha que o Brasil é um vira-lata de terceiro mundo que mal consegue se sustentar, que não é industrializado. E tá tentando pagar de humanista, populista de primeiro mundo, sabe? Não tem nem dinheiro para isso, mas enfim. Vamos continuar aqui. Ideologicamente, o homem é subcategoria de ser humano. Esse é o status quo. Se o barco começa a afundar, dizem mulheres e crianças primeiro. Eis o patriarcado, não é mesmo? Vivemos, inclusive, num momento de tímido rebote, com mulheres fingindo saudade dos, entre aspas, homens de verdade. Eu espero que os homens não estejam acreditando nessa pataquada. E o pior que estão, tá? O pior que estão. Deixa eu abrir uma outra tangente aqui rapidinho. Eu não sei como é que vocês gostam dos vídeos, se vocês preferem que eu leia o relato até o final ou que eu fique comentando pertinentemente no meio. Porque pode acabar que eu esqueça lá na frente, né? Então, pra mim, é mais confortável comentar no meio. Esse negócio de homens de verdade é basicamente as mulheres querendo um escravo, sabe? Se vocês não quiserem levar minha palavra em consideração, perguntem a elas mesmas e estejam com as orelhas em pé. Quando você pede pra uma mulher definir um homem de verdade, ela vai definir, na verdade, um escravo, entendeu? O que tá acontecendo de verdade é o que o Playter Pontes, né, na época que ele operava como Kodama no canal Angry Fox Pilgrim, disse naquele vídeo fenomenal que é uma tradução do Hillman, né? O Hillman é um criador de conteúdo australiano, se não me engano, ou é inglês, de um vídeo que o Hillman fez, cuja tradução é Por que os homens invisíveis não estão construindo a sociedade? Reconstruindo, na verdade. Esse vídeo, eu acho que ainda tá no YouTube, se você jogar esse título, você ainda vai encontrar, vou deixar na descrição, no comentário fixado, na verdade, não na descrição. E aí o Playter, ele abre fenomenalmente o vídeo falando bem assim, as mulheres não estão a favor dos homens. Ele tá falando de conservadoras, de mulheres que querem homens tradicionais, de verdade e tal. Ele fala o seguinte... Elas estão mais a favor das mulheres do que nunca, porque o que está acontecendo é que a festa delas acabou, a conta do feminismo está chegando e elas querem que os homens retornem para limpar a bagunça. É só isso. A economia no Brasil tá uma merda, tá? Com guerras, inclusive. Os preços estão aumentando, havendo crise de abastecimento, aqui na Austrália tá rolando isso. Então a abundância tá meio que acabando, né? Não tá tendo dinheiro para ser empoderada mais. Muitas também curtiram o que tinham que curtir no carrossel ali durante a idade fértil, já tá chegando numa idade que tem baixo poder de barganha sexual, já não é mais tão atraente, já tá cansada também, né? Já não tá tão azeitada assim. E agora se pergunta, cadê os homens bons? Onde estão os homens de verdade? O que elas estão falando? Cadê os provedores, né? Nem tanto protetores, mas cadê os provedores? Então isso basicamente elas estão falando, cadê os caixas eletrônicos, entendeu? Quem é que vai me sustentar? Eu quero dinheiro. É só isso. Beleza, vamos continuar aqui. Então, sendo direto, quero saber se você já refletiu sobre a progressiva criminalização do homem. Meu palpite é que no mercado haverá um aumento de nichos discriminativos, como eventos, aulas e espaços só para mulheres. Estabelecimentos nos quais as mulheres pagam menos e ou homens pagam por elas. Já no mercado de trabalho, cotas para mulheres em vagas de empregos, auxílios exclusivos e mais insumos para afastamento. Provavelmente em breve, elas poderão se afastar do trabalho durante o ciclo menstrual. E você, coruja, tem algum palpite? Olha, meu parceiro, eu acho que você chegou um pouco atrasado aí, meio Rubinho Barrichello. Essa parada já está acontecendo, tá? Então, assim, você é meio que o profeta de caso já acontecido. Isso não é um palpite. Isso é uma observação empírica. Continuando. Se me permite deixar um recado final, se hoje os homens são discriminados, a culpa é do próprio homem. Veja o caso da Elise Matsunaga, por exemplo, uma mulher que não tinha nada, mas conseguiu acesso à elite, fortuna e até mesmo armas que ela usaria depois para matar o próprio homem que as concedeu.
Antes de ser uma assassina apoiada por feministas, ela foi alçada ao topo por homens que tinham poder na sociedade, mas não sobre a própria libido. Um aceno de longe. E essa é uma questão interessante. Antes de ler o próximo e-mail aqui, deixa eu falar a respeito disso. Assim, o Epifania muito fala a minha cruzada é contra o beta. E ele tem razão, Só que vamos pensar um pouco a respeito disso moralmente falando. Veja que partir do princípio de que a culpa é totalmente dos homens, é majoritariamente dos homens, que são os betas, os manginas, os cavaleiros brancos, essas nomenclaturas que a gente usa aqui, né? Os homens que acabam sustentando esse sistema todo, que é contra os próprios homens, isso parte da mesma misandria, da mesma perseguição masculina que é o motor dessa parada toda, entendeu? Sem falar que isso exime mulheres de responsabilidade. Eu não dou colher de chá nem a um nem a outro. Eu sei que ambos têm responsabilidade por isso. Mas, veja só, como eu vou falar mais à frente a respeito da geração boomer, que foi a geração onde basicamente começou essa pataquada toda. Os homens hoje, eles são educados majoritariamente por mulheres. Eu digo isso sempre, entendeu? Mais de 80% dos professores no Brasil, quiçá no Ocidente inteiro, são mulheres. Os lares, até mesmo com o pai presente, já são dominados pelas mães ou por mulheres. Sem falar os lares, que não são poucos, né? Devem estar chegando aí perto da metade, talvez mais da metade, os lares com pais ausentes, aí a criação é totalmente feminina, entendeu? Então veja que se a gente for pro firmamento, pra fundação, tem mais responsabilidade feminina aí do que masculina. Não somente, se a gente for levar em consideração a moralidade, a gente vai ver que os homens, de certa forma, eles estão favorecendo as mulheres de um princípio, podemos dizer até cristão. Eles estão... Não vou dizer que todos eles fazem isso honestamente, nem desinteressadamente, de coração puro. Muitos deles fazem isso simplesmente porque eles querem ter acesso a sexo, mas vamos convir que isso não é condenável, entendeu? O homem, ele favorecer uma mulher por sexo, eu não acho necessariamente condenável. É uma negociação que pode vir a ser justa, como era o casamento. O casamento sempre foi assim, né? Então, novamente, eu não tô dando colher de chá pra Mangina, pra Cavaleiro Branco, não. Esses caras querem nos destruir, tá? Eles nos odeiam. Eu não tenho pena nenhuma deles, tá? Em grande verdade. E quando eles são encarados com o nosso conteúdo, eles cospem completamente. Eles regurgitam a pílula e eles tentam até nos destruir, tá? Como vários desses manginas aí que você vê no canal do Dom Sandro, você vê no canal do Fúria, né, do Felipe Chaves. E claro, existem homens aceleracionistas que estão na política e estão só dizendo, vamos dar coisas para as mulheres e as mulheres precisam ser protegidas, elas são vítimas e tal, porque eles querem ganhar dinheiro, eles querem entrar no mundo político. Mas veja que, querendo ou não, isso dá benefícios a elas, sabe? Independente da intenção por trás, se é sexual, se é financeira, ainda assim é um favorecimento. E muitos homens, não ironicamente, tá? Não por segundas intenções, acreditam piamente que mulheres merecem mais, sabe? Que elas são realmente coitadinhas na sociedade e eles querem dar mais a elas porque eles têm um ímpeto para isso, porque eles foram educados a isso, porque isso dá a eles algum tipo de satisfação pessoal ou moral. Então você percebe que eles, assim, do ponto de vista moral, eles não estão errados. Porque tecnicamente eles estão fazendo bem, sabe? Eles estão amando o próximo, talvez até mais do que a si mesmos. Só que essa não foi a ordem cristã, né? Não é para amar o próximo mais do que a si mesmo, é tanto quanto a si mesmo. Então podemos dizer, como é dito na Bíblia, né? Muda uma vírgula, o negócio já é herético. Já é satânico, entendeu? Então, se você faz essa manipulação de amar o próximo mais do que a si mesmo, já tem satanismo aí, já tá errado, já não é cristão, entendeu? A palavra, ela é muito certinha. Se você foge alguma coisa daquilo, já dá pra entrar capirotagem no meio. Então dá pra ver de onde o erro vem, né? O erro vem dos homens amarem as mulheres mais do que amam a si mesmos. E aí tem justamente essa manipulação também da palavra cristã, que é dito que o homem tem que amar a sua mulher como Jesus amou a igreja, com sacrifício e com provisão, proteção e tudo mais. Daí interpreta-se, né, que o homem ele tem que ficar se ferrando a troco de mulheres que, veja só, esse é um argumento dentro do casamento, tá? Não é dito pra você amar as mulheres no geral da sociedade como Jesus amou a igreja. É dito pra você amar a sua mulher assim. E aí os homens acabam caindo nessa falácia teológica, nessa armadilha moral, vamos botar assim, né? Uma armadilha teológica e moral essa daí. Então, é isso que eu digo. Novamente, eu não estou tentando dar colher de chá pra Mangina, pra Cavaleiro Branco, nem nada. Mas se você assiste aquele vídeo do Raccoon, A Grande Mentira, que eu já citei anteriormente numa promoção de vídeo,
Ele fala que os homens acreditaram numa mentira feminista de que favorecendo as mulheres e dando a elas mais espaço e mais benefícios na sociedade, elas iam ajudar eles a sustentar o peso da sociedade, que elas iam ser gratas e iam favorecer eles com filhos, com sexo, com submissão, obediência e toda aquela coisa que o homem gosta, que é típico da feminilidade ideal, né? Doçura, ternura e toda aquela coisa. Os homens acreditaram nessa mentira, então muitos deles internalizaram isso e estão simplesmente sendo enganados. E esse papo de a cruzada é contra o beta, beleza, eu entendo que o beta ele tem que se ferrar, eu também digo isso. Só que vamos parar pra pensar. Eu não tô dizendo que a gente tem que ter pena do Betinha ali, mas você percebe que o Betinha, muitas das vezes, ele só tá agindo daquela forma porque ele acredita que ele vai ser amado genuinamente e vai ser agradecido por isso. Então é isso que eu digo, muitos desses homens, eles só são bobos, entendeu? Eles só são bobos. E acredita-se que, como é dito naquele ditado, a fraqueza do homem é a sua aparente força, e a força da mulher é a sua aparente fraqueza. Então quando o homem é bonzinho, né, ele acaba sendo visto como fraco, e os próprios homens acabam tentando perseguir ele por isso. Só que, na prática, pelo menos no fundamento moral, esse homem ele tá sendo bom. Só que ele não sabe que essa bondade não vai ser agradecida, que ela acaba sendo disfuncional para a sociedade e que acaba, na verdade, sendo instrumentalizada para um sistema que vai destruir não só ele, como todos os outros homens, todos os participantes daquela mesma classe dele, né? Homens heterossexuais e tal. Isso parte de uma influência, tá, que eles receberam por conta de uma educação majoritariamente feminina, por conta de um ímago materno, por conta de uma até mesmo doutrinação anti-homem que foi colocada na cabeça dele, porque o pai dele saiu para comprar cigarro, e aí a mãe envenenou a cabeça dele a respeito de homens, então é quase que colocado nos meninos hoje um auto-ódio, sabe? Um policiamento, autopoliciamento contra a própria masculinidade, uma culpa, uma vergonha, uma intimidação a respeito da própria sexualidade, sobre a própria fisicalidade, até mesmo da construção física do homem, sabe? Por ter ombros largos, por ter pernas mais longas, ele é culpado por isso. E aí veja, né, que a ideia antirracista é justamente dizer que você não deve culpabilizar uma pessoa, perseguir uma pessoa pela condição a qual ela nasceu e não tem responsabilidade nenhuma, que é o tom da pele ou a sua etnia, coisa do gênero. Mas não é exatamente a mesma coisa que fazem com os homens, sabe? A respeito da sexualidade deles, a respeito da construção física deles, a respeito da natureza masculina, é exatamente a mesma coisa que fazem, sabe? E veja que esse argumento foi usado na lei anti-misoginia, está sendo usado, na verdade, que ela só está enterrada, né? Como também foi usado naquela lei anti-homofobia, né? Que ambas são análogas ao racismo justamente por isso. Por conta da racionalização moral de que é injusto tentar perseguir uma pessoa baseando-se na forma que ela nasceu, né? Algo que ela não tem controle algum. Então, para mulheres, para negros e para gays tem isso, mas para homem não tem. Engraçado, né? E eu não tô pedindo uma lei a favor disso não, embora eu seja aceleracionista, né? Imagine a merda que ia dar. Então o Estado sabe que essa lei não pode passar a favor dos homens, nenhuma lei pode, porque, bom, como eu vou explicar mais à frente também, isso é um interesse supranacional, tá? Isso aí é um plano global. Mas enfim, deixa eu ler essa daqui, a última doação do vídeo, que é a do Luke11, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria de fazer uma reflexão sobre as gerações Boomer e X, as gerações que concentram a maior parte da riqueza do mundo. A geração Boomer é a pior geração de todos os tempos. Eles herdaram um mundo pacífico após a Segunda Guerra, e como os pais deles foram muito fortes, lidando com um mundo caótico, com guerras, grandes depressões e muitas crises, eles, por sua vez, cresceram muito mimados, em um mundo pacífico, com uma economia a todo vapor, nos Estados Unidos e Europa. Durante a juventude, muitos foram hedonistas, participando de grupos de amor livre, hippies e outras bizarrices. Eles conseguiam comprar imóveis por preços ridiculamente baratos, comparados aos atuais, e os empregos eram, via de regra, bem remunerados. A intoxicação feminista era apenas uma fração do que é hoje, e então eles conseguiam acesso a relacionamentos muito menos tóxicos. Eles permitiram o fim do padrão ouro sem questionamentos, permitiram o divórcio sem culpa, o avanço do feminismo, da cultura woke e etc. Hoje, junto com a geração X, ocupam cargos de poder onde aprovam dezenas de leis feministas por ano.
Esse porra, pois é, cara. Tá papo aí, o Fury até mostrou que tá papo aí de 6,5 propostas de lei exclusivamente femininas por dia no Senado brasileiro. Mas continuando. Pesquisas mostram que os boomers são a geração mais rica do mundo, ao mesmo tempo a mais resistente ao Bitcoin. Eles se recusam veementemente a entender o Bitcoin e ainda mais a monetizá-lo. Creio que a criptomoeda poderia estar muito mais monetizada e adotada não fosse a resistência deles. Acredito que só teremos avanço no sentido de questionar as leis feministas e o sistema financeiro atual quando a geração boomer for sendo gradualmente substituída pelas mais novas. Mas isso pode demorar décadas. O rastro de destruição que essa geração deixou é inestimável. E beleza, agora finalmente terminei todas as doações aqui. Então agradecer ao Comedian, ao Luke11 e ao Náutico até morrer pelas excelentes doações e assuntos de vídeo. Então, senhores, senta que lá vem a história porque chegamos somente na metade desse vídeo aqui. Então agora que o vídeo vai começar de fato, podemos dizer, né? Então, eu estava assistindo ainda ontem, ouvindo, na verdade, enquanto estava fazendo umas paradas aqui, um vídeo excelente do Epifania que fala sobre esses conflitos geracionais. Ele foca mais na geração Y. Vou deixar esse vídeo também no comentário fixado. Cara, já tem um monte de vídeo, eu tenho que lembrar de botar eles no comentário fixado. Se eu esquecer de algum, me lembrem aí nos comentários. O vídeo é Geração Y, a geração da escassez, a luta silenciosa dos homens. Eu tô deixando o nome aqui, justamente para caso eu esqueça, vocês possam pesquisar aí no YouTube, tá? E aí ele começa a análise desde a geração Silent. A geração Silent, ela é anterior dos boomers, tá? Ela é de 1925 até 1945, dos que nasceram nessa época. Os boomers são de 46 a 60. Os X são de 61 a 80, os Y são de 80 a 2000 até 96 e os Z são de 97, 2000 ali para até 2015, né? 2016 até agora, 2025, 2026, é a geração alfa e a que está nascendo agora é a geração beta. Então uma geração, quem decide essa merda são os sociólogos, né? Quem são esses sociólogos? Quem é que realmente decide isso? É provavelmente arbitrário pra caramba. Ninguém sabe, mas uma geração tem assim de 10 a 20 anos de duração. Eu acho que isso tem a ver com várias métricas, como mudanças sociais e econômicas, mudanças culturais, transformações civilizacionais que vão acontecendo, e eu acho que esses sociólogos usam algum tipo de separador histórico, do tipo assim, um evento histórico, né? Do tipo, aconteceu isso que mudou bastante a cultura de uma geração, que muda bastante o imaginário de um povo, mudou bastante uma civilização, como é, por exemplo, a geração Y e a geração Z se separaram ali por conta da digitalização, né? Por conta da questão da internet, a massificação da informação e tal. A geração Silent e a geração Boomer por conta do fim da guerra, em 45. Então, enfim, só para vocês entenderem muito bem. Daí, dito isso, a gente tem que analisar fundamentalmente da geração Silent, porque foi a última geração que, podemos dizer assim, que teve uma transformação muito grande. A geração anterior à da Silent, veja só, é a geração grandiosa. Eles chamam de geração grandiosa porque foi a que mais construiu. Muito se diz, os boomers construíram bastante, os Silent construíram bastante. Não, foi a geração grandiosa que mais trabalhou, porque foi na época que eles nasceram que estava rolando o êxodo rural. Muitos deles começaram muito cedo a trabalhar em siderúrgicas, em construtoras, em cidades, né? Era o que estava. Eles pegaram ali todo o começo da Revolução Industrial. Foi de 1901 a 1924. Então eles pegaram a Primeira Guerra aí, né? Pegaram vários acontecimentos ali da Primeira e Segunda Revoluções Industriais, mas não houveram grandes transformações dessas gerações Silent e anteriores em relação a basicamente qualquer outra geração que existiu no mundo. Talvez, se você pegar gerações ainda anteriores, como as que fizeram a Revolução Francesa e outras transformações pontuais ou globais, você talvez veja um comportamento um pouco mais revoltoso, um pouco mais camponês, não tão adaptado à vida em cidade que as gerações posteriores acabaram por desenvolver, né, por conta da vida em cidade e tal. Mas as grandes transformações mesmo começaram na geração Boomer. A geração Silent não é tão diferente da geração Grandiosa. E a geração Grandiosa não é tão diferente da geração Perdida, que é chamada de geração perdida porque justamente atingiu a maioridade
na Primeira Guerra, entendeu? Muitos deles, se não quase todos, quando chegaram na maioridade, quando estavam começando a viver de fato, a ganhar mundo, encontraram uma guerra e foram direto pro front. Inclusive aquele filme Nada de Novo no Front mostra muito bem isso, né? Cara, aquele filme é brutal, um dos meus filmes preferidos. E se você tem um coração ainda dentro do seu peito, você solta lágrimas masculinas naquele final, não tem jeito. É bem parecido com o final de Blade Runner 2049, mas o final de Blade Runner 2049, que é meu filme preferido de todos, assim, né? Ele só perde pro primeiro Blade Runner, como vocês devem saber aí pela estética toda do canal. A intro do canal é a intro da produtora do filme, a vinheta final do canal também é a música Lágrimas na Chuva do filme Blade Runner, feita pelo Vangelis, fenomenal, todas as músicas do filme são fenomenais. Mas aquele filme Nada de Novo no Front é foda. Então, veja, a geração Silent também pegou uma guerra, tá? E também pegou os danos da primeira. Então, se fudeu talvez até mais do que a geração perdida, nesse quesito aí, porque os pais da geração Silent se ferraram na guerra, então a geração Silent já nasceu com os problemas da guerra, e ainda pegou uma segunda guerra. Claro que no Brasil não vai ter tanto isso aí, né? No Brasil, o Brasil não participou praticamente de nenhuma das duas grandes guerras. Teve uns poucos soldados que foram mandados, soldados brasileiros e tal. Meu avô até teve envolvido, porque ele servia na época. Ele quase foi mandado, mas ele tinha contatos, ele subornou alguém lá e não foi, né? Então, cara, se a gente for ver a situação do mundo mesmo, a gente tem que estudar desde a Revolução Francesa. Novamente, eu não quero fazer um documentário nesse vídeo aqui. Mas veja, a Revolução Francesa, ela já trouxe um ideário de igualdade, fraternidade, liberdade e tudo mais, que é o que basicamente sustenta a democracia moderna. Mas a Revolução Francesa foi muito antiga, tem muitas gerações, desde a geração perdida até a geração da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi 1789, se eu não me engano, né? Até quase 1800. A gente está falando de gerações do século XX. Só que a geração perdida, que é ainda do final do século XIX, eles vivenciaram muitos traumas, muitas desilusões e perda de valores tradicionais justamente por conta da guerra. Então as grandes guerras do mundo, elas mudaram completamente tudo. Cara, você sobreviver a uma guerra e ver a putaria que é feita com as vidas humanas por conta de estadistas, políticos, burocratas, que, como eu falei, é muito bem mostrado naquele filme Nada de Novo no Front. Cara, quando você vivencia aquilo e sobrevive, ou até mesmo quando você vê seu pai que morreu por conta disso, ou se seu pai sobreviveu mesmo com sequelas, você tem um desgosto. Traumas, desilusão e perda de valores tradicionais é o mínimo, né? Eu tô vendo isso aqui no Google. Eu até joguei aqui. Por que a geração perdida é chamada de geração perdida? E é dito justamente isso, que por ter pego, na sua maioridade, a Primeira Guerra, viveu muitas desilusões, traumas e perdas de valores tradicionais. Chave para perda de valores tradicionais. Então, é aquela coisa, né? A geração Silent já não é tão tradicional quanto a geração perdida. A geração Boomer já não é tão tradicional quanto a Silent. A geração X já não é tão tradicional quanto a Boomer. A geração Y já não é tão tradicional quanto a... E assim vai, né? E aí dá pra fazer umas análises assim que dá pra... Por questões históricas, por eventos históricos, dá pra passar horas aqui. Eu sei que vocês gostam de vídeo longo, mas meu parceiro, calma que eu também tenho vida, né? Eu também tenho que viver. Mas vamos acelerar o processo. Geração Silent, tá? A geração Silent, ela pegou o pior dos dois mundos em relação à guerra, porque nasceu no meio das duas guerras e ainda estava viva na Segunda Guerra. Isso, novamente, falando de um contexto do hemisfério norte. O hemisfério sul quase não teve problema com guerra. Sofreu algumas mudanças, principalmente mudanças culturais influenciadas pelos resultados das guerras no hemisfério norte, até porque o hemisfério sul ele sempre foi lanterninha da história do mundo, né? Vamos convir, o hemisfério sul foi conquistado, foi colonizado, né? Não tem nenhum colonizador praticamente no hemisfério sul. E até hoje não produz grandes obras, não muda nada no mundo. Você vê, as mudanças sociais até hoje só vêm dos Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Europa. Então, eu tô falando de um contexto global, embora esteja falando para brasileiros, né? Daí o que a geração Silent ela pensou, vamos botar assim, ela pensou, eu não quero para os meus filhos aquilo que eu sofri, então eu não quero guerra de forma nenhuma, jamais, jamais. Então
eles perceberam que as guerras aconteciam principalmente por conta de... Na verdade, principalmente não, né? É exclusivamente por conta de conflitos pessoais, conflitos humanos. Então, o que é que a geração Silent tentou criar para os próprios filhos? Uma cultura anti-conflito. Daí você sabe de onde é que surge essa ideia do politicamente correto, sabe? Ai, não podemos ofender ninguém, não podemos ser grossos com ninguém, ai, palavras machucam e tudo mais. Isso tudo surgiu com a cultura hippie, que nasce também no contexto da Guerra do Vietnã, mas é um contexto, como eu disse, quase que exclusivamente americano. Mas os Estados Unidos, por conta de Hollywood, que nasceu em 1930, 1920, 1930 mais ou menos, né? Inclusive, pesquisem qual é a origem religiosa dos fundadores de Hollywood, tá? É isso que você está pensando mesmo, o povo de Davi. Então os Estados Unidos naquela época já estava com o pé no acelerador nessa questão de filmes, já estava exportando muito filme, muita mídia e tudo mais, já estava todo mundo de olho nos Estados Unidos, os Estados Unidos já eram o epicentro cultural do mundo, sabe? E aí essa coisa do faça amor, não faça guerra, seja gentil, permita com que as pessoas tenham liberdade, novamente, essa questão de liberdade, fraternidade, igualdade vindo da Revolução Francesa, que foi a revolução que basicamente acabou com a monarquia do mundo, né? A monarquia no mundo já vinha ruindo há muito tempo, na época vitoriana e tudo mais, já estava vindo aquele conceito de burguesia. Então, o capitalismo, o mercantilismo especial... Cara, eu lembro desse papo ainda do meu ensino médio, meu Deus. Então, o mercantilismo estava ficando mais forte e não tinha-se mais aquela ideia de... Caralho, isso vai virar um documentário. Ah, mas vambora. Não se tinha mais aquela ideia de que o rei ele era um representante de Deus na Terra, sabe? Não tinha-se mais aquela ideia de que a coroa era objetivamente justa. Isso estava acontecendo por diversas questões, muita corrupção na monarquia, as pessoas já estavam desgostosas com o governo de monarcas, já estavam vendo ali que, pô, esses caras botam a coroa e estão cobrando impostos abusivos, estão fazendo qualquer merda, sabe? Então, porra, já não são mais exemplo de elite, já não são mais exemplo de governante. Aí na França começaram a degolar um monte de rei. E aí surgiu o conceito da burguesia, que era um conceito de uma elite mais meritocrática. Porque a monarquia, ela era hereditária, né? Então, assim, não tem muito aquele mérito de pai para filho. Tinha-se antigamente do rei ele ensinar ao seu filho, que posteriormente seria rei, o príncipe, a ele ter um papel, a ele honrar a coroa, a ele ser um governante justo e tudo mais. Tinha-se um conceito de valores, de virtudes, né? Só que com o tempo, corrupção é foda, né? A corrupção é da natureza humana, o que é dito na Bíblia sobre o pecado. Com o tempo, a monarquia foi ficando muito glutã. E aí os próprios camponeses falaram, porra, aqui não dá, entendeu? E começaram a degolar um monte de rei. Daí, quem ia governar se não tinha mais coroa? Os burgueses. Esses burgueses, eles ascenderam por conta da meritocracia. Veja, eu sou rico porque eu tive disciplina, porque eu tive pensamento empreendedor. Então, eu tenho mérito em governar porque eu conquistei esse poder. Aí você entende de onde é que vem a ideia da democracia moderna, a ideia da meritocracia moderna. Que, novamente, está corrompendo igual, né? Porque a corrupção é da natureza humana. É a explicação do pecado na Bíblia. Aí já em épocas vitorianas já tava esse negócio de tipo monarquia, coisa da velharia, da velha guarda, o negócio é burguesia, porque esses caras, eles não são ricos porque eles cobram impostos, não são ricos porque eles receberam uma coroa do papai, porque eles dizem que são representantes de Deus. Não, esses caras aqui, esses burgueses, eles são ricos porque eles conquistaram isso. Eles merecem estar no poder. Aí isso vai vir de influência do liberalismo, né, do iluminismo. Os caras vão usar muitos argumentos de John Locke, Adam Smith. Aí vai surgir o positivismo como influência disso aí também. Enfim, muita coisa, cara. Mas eu tenho que focar no século XX, tá? Vamos focar no século XX. Se você estuda história, você consegue perceber exatamente por que estamos nessa situação do mundo moderno. Melhor, mundo contemporâneo. Daí os boomers, veja só, os boomers foi uma coisa interessante, cara. Os boomers foi, assim, a mudança mais brutal, mais grotesca que aconteceu na história do mundo, na minha opinião, no quesito cultural. Claro, nem tudo isso é orgânico, tá? Tem uma organicidade nisso aí, mas tem muita coisa inorgânica aí. Tem muito plano global, tem muitas coisas até mesmo secretas que nós não sabemos. Tem vários casos da CIA se envolvendo, no caso do movimento hippie, no caso da liberação de drogas.
A própria CIA já foi confirmado isso aí, cara. Não é mais teoria da conspiração. A CIA já meteu um monte de droga naquela época ali pra docilizar a população, pra deixar todo mundo doidão. Aí meteu também naquela época contraceptivos, né? Propaganda a favor de camisinha, aí pílula do dia seguinte. Aí também teve um monte de sacanagem que a CIA fez com comunidades negras dos Estados Unidos, gerando as tretas, né, as sensações racialistas que existem nos Estados Unidos até hoje, que se espalhou também para os outros países e tal. Porra, muita coisa, meu parceiro. Muita coisa inorgânica também, tá? É complicado até eu entrar nesses assuntos porque eu não saberia por onde começar, mas enfim. Então foi a geração boomer que começou com aquele sentimento de palavras machucam, você deve ser gentil com os outros, para evitar a guerra que os pais deles passaram e que foi ensinado aos boomers, esse medo da guerra e medo do conflito. Não obstante, o ginocentrismo também nasce com os boomers. Por quê? Porque depois da Primeira e Segunda Guerras, o contingente masculino de um país, já que só eles servem, né, vai caindo muito. Então, as mulheres, que foram as que mais sobraram, começaram a ter que cuidar dos seus filhos sozinha, começaram a ter que, de certa forma, controlar recursos e até mesmo política da sociedade, de alguma forma. Então pense, você é um moleque boomer, seu pai está sequelado por conta da guerra, ou morreu na guerra. Você vai ter muito mais educação feminina. Sobrou muita mulher. E por ter sobrado muita mulher, os boomers pegaram uma época de abundância sexual gigantesca. Era muita mulher para pouco homem, entendeu? Os homens ainda estavam se recuperando, estavam nascendo ainda para chegar aos quase 50-50 que a gente tem hoje, né? É próximo dos 50-50. E não somente foi nessa época que aí começaram a meter métodos contraceptivos. Teve a questão, obviamente, do avanço tecnológico, né? Muito disso não foi orgânico, claro. O avanço farmacêutico para desenvolver a pílula do dia seguinte e outros métodos contraceptivos, como camisinha, assim. Camisinha já existia desde os tempos imemoriais, né? Era, sei lá, pele de animal, tripa de porco. Mas, assim, vocês sabem que até a década de 90 no Brasil, por exemplo, até 2000 e tal, era muito, muito tabu usar camisinha, cara. Mas nos Estados Unidos, na década de 60, 70 por aí, teve uma propaganda assim, muito forte a favor de métodos contraceptivos. Daí, meu irmão, era o bônus sem ônus. Tu pega os boomerzinhos naquela época, nascidos em 45, que na década de 60, 70 tava o quê? Com 16, 20, 25 anos? Porra! Todo mundo com hormônio à flor da pele, foi uma fudelança brutal. Então os homens boomers tiveram muito acesso a sexo e eles ainda tinham também, como disse o nosso nobre Luke 11 aqui, a mulheres para relacionamento. Então ainda tinha muita mulher virgem, porque assim, era pouco homem para muita mulher. Então tinha aquelas mulheres ainda com valores considerados tradicionais para o mundo contemporâneo. Ainda tinha muita mulher virgem, muita mulher que queria filhos e casamento, cristã e toda aquela coisa da waifuzinha que vocês imaginam aí, né? Então eles pegaram o melhor dos dois mundos. Muito sexo, muita putaria, muita sacanagem. E aí depois se aquietaram. Tanto que o papo do boomer para as novas gerações é essa, né? Foda muito até os 35. Depois disso, se aquieta com uma mulher mais certinha. Eles ainda acreditam que essa porra acontece, é possível. Por quê? Porque eles se aposentaram sexualmente, podemos dizer assim, bem tarde, cara. E desde então, eles não têm mais tanta libido, né? Claro, o boomer ainda é bem safadão. Você pode ver que o boomer, o geração X, ele ainda é bem tarado, mesmo sendo velho, mesmo sendo broxa, mesmo sendo barrigudo, sabe? A testosterona lá embaixo, os caras ainda são bem taradão. Por quê? Porque eles ainda lembram dos tempos áureos da sua época de fudelança. E essa porra vicia, né? Sexo é um negócio que vicia mesmo. Só que eles acabaram se aposentando sexualmente, podemos dizer assim, por questões físicas, fisiológicas, né? Broxa, velho, barrigudo, testosterona baixa e tal. Já não transa tanto, mas bem que gostaria, né? Não é à toa que você vai ver aí que são esses boomer, esses geração X aí, esses velhão, que tem, sei lá, 5, 6 grupos de putaria no WhatsApp, que mesmo estando velho, ainda quer estar na farra, na sacanagem, né? E veja que os boomers, principalmente no Brasil, eles foram os que mais influenciaram a cultura. A cultura do Brasil, ela é excepcionalmente boomer, cara. Ela é excepcionalmente boomer, assim. Você consegue ver o boomer até na geração X. Na geração X isso é em todo mundo, né? Mas na geração Y, na geração Z, na geração Alpha, você ainda vê resquício de boomerismo.
É bizarro. Eu tento entender ainda exatamente o porquê isso aconteceu, sabe? Porque assim, no Brasil, o contexto brasileiro ele é bem diferente, não bem diferente, mas um tanto diferente do contexto do hemisfério norte, que foi o que mais influenciou a cultura mundial. Mas você pega, por exemplo, a geração Silent e até a geração Grandiosa no Brasil. Trabalharam feito burros de carga, tá ligado? E trabalharam calados, justamente por isso que a geração Silent é chamada de geração Silent. Não tinha essa putaria de, ai, meus problemas, ai, eu tô sofrendo, ai, mas a vida é difícil. Ai, não, os caras trabalhavam feito burros de carga, não reclamam de porra nenhuma. Se você tiver uma vovozinha Silent aí, você vê que ela não reclama de nada. Eu tenho uma avó Silent viva. Meu irmão, 80 e tantos anos, mata porco, mata galinha pra comer, entendeu? Ela é extremamente ranzinza e é extremamente pragmática. Tipo, o negócio deles é resolver problema, porque eles vieram de uma época onde tinha que ser totalmente funcional, sabe? Pegaram muita escassez, uma vida miserável, aprenderam a trabalhar sem reclamar. Obviamente, por conta disso, também por conta do contexto brasileiro, criaram uma vida melhor para os boomers. Então, construíram bastante, conquistaram bastante. Brasil, um país de proporções continentais. Tinha muito terreno ainda que não era de ninguém, sabe? Não era de ninguém. O cara chegava ali e pegava. Era papo de desbravador mesmo, entendeu? Bandeirante. Chegava, olhava pra uma área, não tinha estado, não tinha porra nenhuma e falava, quer saber, meu irmão, isso aqui vai ser meu. Daqui até ali, onde eu consigo enxergar aqui é meu. E basicamente a sua propriedade era o quanto você conseguia defender e construir em cima dela. Daí na época dos boomers, tudo já estava mais ou menos tomado, mas ainda assim era muito barato. Terra era muito barato, então os Silent deixaram muitas heranças para os boomers. Silents também tiveram muitos filhos, e aí os boomers brasileiros em especial, eles pegaram o melhor dos dois mundos, bem como os boomers do hemisfério norte. Eles pegaram também a época da liberação sexual, a época em que o Estado ele ainda era minoritário. Ele era não minoritário, mas ele não metia o bedelho na vida das pessoas, ele não era tão inflado. As terras eram extremamente baratas, os pais tinham construído bastante coisa e deixaram bastante herança, os pais tinham valores tradicionais, eram extremamente trabalhadores e tal. A mão de obra era bem paga, a economia estava de certa forma ali funcionando bem. Claro, tinham crises, tinha inflação, tinha tudo aquilo, mas nem tudo era pago com dinheiro, tá? Naquela época nem tudo era pago com dinheiro. Muito network, nossa, a Boomer fez muito network. Muitos favores, muita troca, rolava muito escambo também. Cara, eu sei que meus tios trocaram uma fazenda com vários gados, sabe, eu acho que foi caminhão. Trocava por caminhão. E tinha alguma coisa na caçamba? Não, caçamba vazia. Tomaram calote, inclusive, né? Porque eu acho que o caminhão ele foi meio que uma entrada, mas ia haver dinheiro no meio. Mas até hoje o cara não pagou, então ficou por isso mesmo. Então terra era igual banana, entendeu? Os caras davam, trocava, em troco de favor, em troco de mulher, em troco de casamento, sabe? Dote, foda-se. Os caras davam, entregava, a troco de nada. Daí os boomers concentraram muito da riqueza do Brasil e do mundo também em suas mãos, né? Porque, cara, não importa em que mundo você viva, riqueza não é dinheiro, riqueza é recursos, tá? Você pode ver esses milionários de internet, de criptomoedas aí, muitos deles nem são ricos, entendeu? Porque eles não têm recursos. Eles vivem viajando, esses nômades digitais e tal, eles não são ricos, cara. Eles não têm terra, eles não têm maquinário, eles não têm plantações. Tanto que isso justamente começou a acontecer porque os boomers já estavam controlando tudo. Então o que é que sobrou para as novas gerações? O consumerismo, né? O consumismo. Eu chamo de consumerismo porque não é só mais uma prática, já é um estilo de vida. O consumerismo é um estilo de vida. O cara vive viajando e ele acha uma delícia isso aí. Eu não estou dizendo que é ruim, né? Mas para ele é o paraíso. Vive de país em país, comendo mulheres de nacionalidades diferentes. Olha o Caio, por exemplo, do canal Nômade Brasileiro. Ele vive assim. E pra ele é muito bom. Então não é um estilo de vida consumista, porque ele também fala que ele é minimalista. Mas ainda assim, ele só vive de consumo. Essas pessoas só vivem de consumo. Vivem de aluguel, vivem de, vamos dizer assim, posses temporárias, sabe? Então é a concretização do plano Você Não Terá Nada e Será Feliz do Fórum Econômico Mundial. Em suma, o cara não tem nada, entendeu? O cara que vive nesse estilo de vida, ele não tem nada para si. Então, de onde é que o ginocentrismo em si nasceu com os boomers? Como que nasceu dos boomers aquilo ali?
Bom, primeiro, é muito sexo, então o sexo encanta o homem. Vamos convir, né? Sexo encanta o homem. Quando o homem transa com uma mulher, mas ele transa gostoso, meu irmão, ele fica apaixonado. E como os boomers, eles tiveram acesso a muita promiscuidade, eles começaram a ter esse apego não a uma mulher, mas a todas as mulheres da sociedade, entendeu? Porque eles transaram com muitas delas, então eles se apegaram não a uma mulher, mas ao feminino. E aí, o que aconteceu? O boomer, quando ele teve filhos, ele começou a favorecer cada vez mais a filhinha dele. Por quê? Por quê? Porque ele vem de um background muito militar, entendeu? Os pais deles foram muito militares, isso no Brasil também. A maioria dos militares até hoje ainda é boomer. Então, por conta das guerras anteriores ali que assolaram o mundo, teve essa militarização, porque tava todo mundo meio, porra, pode acontecer de novo, Guerra Fria aí, vamos militarizar e tal. E aí essa coisa marcial, militar, fode o homem. Porra, militarismo fode o homem, cara. Não queria dizer não, mas fode o homem, né? Quem morre na guerra é o homem. Quem vai se ferrar? Como o próprio... Qual foi o promotor de vídeo que falou sobre isso aqui? Eu vou até entrar nesse assunto justamente por isso que eu escolhi o tema dele aqui, né? O náutico até morrer. Ele mesmo falou, ele sabe muito bem, ele tá envolvido no meio. Militarismo é piroca na bunda de macho. Lá ele. E pra que isso existe? Pra defender quem? Porque se os homens eles já se defendem e por eles poderem se defender, eles estão no meio militar justamente por isso, é pra defender o quê? Mulheres e crianças. Então essa hipermilitarização do mundo inevitavelmente leva ao ginocentrismo, cara. Quem é defendido pelos militares que são majoritariamente homens são o quê? Mulheres e crianças. Então o boomer, por conta dessa militarização, ele olhou pro filho e falou, você tem que se fuder, entendeu? Você tem que se fuder, você tem que se alistar no exército logo cedo, assim como eu fiz, né? Porque meus pais também estavam assustados com a guerra, então tipo, porra, se der alguma merda, pelo menos você vai estar treinado ali no ambiente militar pra servir ao seu país e defender a gente. Então, o boomer serviu, aí ele fez o filho dele servir. Só que assim, o militarismo, depois do controle dos boomers, começou a se tornar basicamente conchavo, né? Ficou corrupto pra caramba e virou quase como se... Assim, é bizarro a coisa que aconteceu com o militarismo brasileiro em especial. Porque, veja, vai ter esses militares que vão em podcasts aí, tipo aquele Nantes, né? E o outro lá, que eu esqueci, o sargento... Como é que é? Tem até nome de animal, ele é. Castro. Não, é Castor. Eu lembrei de Castor, né? o Castro lá. E aí ele fala, meu irmão, na minha época, os caras olhavam pra você, e se você tinha, sei lá, uma altura legal, um porte físico legal e não tinha nenhuma doença, neguinho falava, toma esse documento aqui, vai pra delegacia tal dia que a gente vai te fazer policial. E botava uma arma na tua mão e tu andava de fusca e fazia patrulha. Era isso aí, entendeu? Porque na época deles tinha muito pouco homem apto. As cidades brasileiras elas estavam se construindo, ainda estão se construindo, né? Vamos convir, o Brasil ele é um grande matagal, essa porra. Então tinha que fazer policiamento, sabe? Tinha que botar ordem daquela cultura boomer de tipo, a gente tem que policiar, a gente tem que civilizar, né? Tem uma cultura de desbravamento brasileira também, em cima disso aí, aquela cultura de bandeirantes, de colonizador, né? Uma coisa que nos Estados Unidos acabou, porra, em 1900, né, velho? No Velho Oeste. Inclusive o jogo Red Dead Redemption mostra muito bem isso. Inclusive eu tenho que continuar a série de Red Dead Redemption. Vocês que lá no canal de games estão me cobrando pra isso. Tô sem tempo pra jogar, cara. Mas enfim, eu vou continuar, não vou parar não. Daí, o militarismo no Brasil, o policiamento, assim, a carreira de militar, de polícia no Brasil, basicamente foi controlada por boomers e virou por orgulho, sabe? Pura métrica de vaidade. Porque o policial hoje, o militar hoje, ele não é bem pago, ele não recebe tantos benefícios assim, na verdade ele só se fode, e ele no máximo tem algum respeito na sociedade, mas esse respeito, ele é, como eu já disse em vídeos anteriores, forçado, é um respeito forçado, que a polícia militar, ela adora dar tapa na cara, entendeu? Por quê? Porque se não for na base da violência, não é respeitado. Então o respeito que existe é no máximo uma admiração e na truculência, na força bruta. Não que no passado não fosse assim também, mas foi só o que sobrou, entendeu? Foi só o que sobrou. Não tem mais, tipo, porra, militar. A mulher é filha de militar. Tipo, a filha de militar, ela ainda ganha muita... É isso que eu tô tentando dizer. O militar... No Brasil tem essa ideia de que filha de militar, ela recebe a aposentadoria do pai até morrer, né? Uma parada dessa, assim.
a filha, não filho, justamente por conta dessa cultura brasileira, boomerista, genocêntrica de minha filhinha é santinha, minha filhinha é sagrada. Não, minha filhinha jamais faria isso. Minha filhinha, ela é especial e tal. E o filho, se foda. Cara, Boomer e X, e o X ele comeu merda do Boomer nessa questão de cultura aí. Eles odeiam os seus filhos homens. Odeiam, na prática odeiam os seus filhos homens, tá? Porque enquanto Silent eles pensaram, eu vou construir para os meus filhos aquilo que seja melhor do que eu vivi, eu quero que eles não passem aquilo que eu passei, os Boomers, por conta disso também, tiveram a ideia de eu quero que o meu filho passe aquilo que eu não passei. Eu quero que ele viva pior do que eu vivi. Cara, você tem ideia do quanto... Novamente, se você é boomer, tem uns boomers aqui no canal e tal, pelos analytics e etc. Se você é um cara dessa idade, dessa geração, eu não tô falando de você, tá? Eu tô falando de um conceito geral, de um zeitgeist, um entendimento, uma cultura de uma geração. Então, no geral, o boomer ele pensa assim, eu vivi uma vida boa, eu tive uma vida mais fácil, eu quero que meu filho se foda e viva pior do que eu vivi, porque o boomer também ele é muito orgulhoso. Você pode ver que o boomer é extremamente orgulhoso, né? Ele vive de glórias do passado, basicamente fica dizendo, eu comia todo mundo na minha época, eu descia porrada em todo mundo na minha época, e jogava futebol pra caralho. O Epifania até fala isso, que é muito comum do carioca, mas isso é generalizado no Brasil, tá? Então ele vive de glórias do passado, então é uma geração muito egocêntrica, muito ególatra. Eles acreditam piamente que foram a melhor geração, que foi a geração que mais trabalhou, que mais construiu, quando na verdade eles já pegaram um mundo bem tecnológico já, e grande parte das mudanças socioculturais e tecnológicas que aconteceram foram supranacionais, entendeu? Você vê, o Brasil nem se industrializou. Os boomers nem industrializaram o Brasil, na verdade eles desindustrializaram o Brasil. Cara, que estupidez. Por que... Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar por quê. Qual foi o motivo? Não, vamos desindustrializar... velho, eu fico até puto. Vamos desindustrializar a nação. O Brasil não pode se industrializar. Porque, sei lá, deve ter essas putaria aí de agenda ESG já naquela época, né? Mas as reservas naturais. Mas o pau-brasil. Mas a Amazônia... É foda como os boomers eles ficam dizendo mas essa geração Nutella hoje, que abraça a árvore, que gosta de comer carne bem passada, ou mesmo é vegano, vegetariano. Eles que começaram com essa porra, pô. O que aconteceu, na verdade, foi mais uma exacerbação dessa cultura boomer. Os homens fracos criam tempos difíceis. Porra, os boomers foram os homens fracos que criaram tempos difíceis. E as gerações... X nem tanto, mas Y e Z tomaram na tarraqueta. E agora a geração alfa é basicamente rato de laboratório, velho. Tá sendo ainda mais fruto de experimentação social de globalista do que a geração Z foi. Cara, a geração alfa é filha de globalista. Mais um vídeo que eu vou recomendar aqui, a análise do Caio, do canal Nômade Brasileiro, que eu citei aqui, sobre a geração alfa. Cara, a geração alfa é a geração do brain rot. Sabe o que é brain rot em inglês? Literalmente derretimento cerebral, apodrecimento cerebral. São os memes assim que não fazem sentido nenhum, tipo o meme do 6-7, 6-7. Que porra que motivo tem do meme fazer sentido? A geração Z pelo menos tinha o meme lá do Trollface, sabe? O meme do Wojak. Os memes que fazem sentido, ainda teve ali um consumo de uma mídia legal, tipo filmes bons de 2000, 2010. Porra, Troia, Matrix... Gladiador, caralho, filmaço, entendeu? Ainda teve alguma coisinha ali. Ainda, obviamente, fruto de Wood, né? De Hollywood, da galerinha de Davi. Mas ainda assim, cara, uns filmes maneiros, entendeu? Agora, o que a geração alfa tem, cara? A geração alfa tem super-herói, que é o Batman lá que fica dizendo que pra Mulher Maravilha que ele é um riquinho, inseguro. Tem, sei lá, essas séries tipo Euforia. Tem, puta merda, rato de laboratório de agenda ESG, de globalismo, de politicamente correto. Cara, a geração alfa vai se fuder de um jeito, cara. A geração beta pior ainda. Nossa, a geração beta vai ser tipo... Vai pegar o plano do Elon Musk lá de renda básica universal. Você não terá nada, será feliz ainda mais pra cima, ainda mais acelerado. Vai ser basicamente Cyberpunk 2077, sabe? Vão ter Neuralink na cabeça, não vão poder pensar fora do sistema, renda básica universal, não vai ter acesso a Bitcoin também. A geração alfa também não vai ter acesso a Bitcoin. Agora que eles estão conseguindo uma renda, estão começando a... Quer dizer, mais ou menos, né?
A geração alfa tá com no máximo o quê? 16, 17 anos? Mal tá começando a trabalhar ainda, porra, tá no ensino médio. Porra, 2030 vai fechar a janela de comprar Bitcoin, vai se fuder, sabe? Nossa senhora, não quero nem pensar. Coitados do geração alfa e do geração beta, né? O geração Z já não tá transando, né? O geração Z já não transa. Geração alfa, puta, vai um monte de moleque virgem aí. Geração beta também não vai conseguir nem o prazer de cheirar uma bucetinha, cara. Ah, mas robôs sexuais e não sei o quê. Pô, será que esses caras vão ter condição de comprar uma porra dessa, entendeu? Sem Bitcoin, sem dinheiro, sem nada? Com renda básica universal? Tão fudido. Talvez, para não ser tão pessimista, com a diminuição, com a morte dos boomers, né, vamos falar, talvez sobre aí uns terrenos, né, que que boomer não passou herança, né? Boomer torrou tudo. Foda isso. Aí tem muita coisa voltando pro Estado ou ficando na mão de globalista, ficando na mão de político. Pô, o próprio cabeça de Rolon lá, o Xandão lá, torrando 200 milhões em terra, comprando coisa pra cacete. Vai ficar pros filhos deles e talvez retorne uma monarquia aí, velho. Porque, tipo, é muito poder centralizado. Vai retornar a monarquia. Só que não vai ser uma monarquia do lado da igreja, sabe? Não vai ser uma monarquia institucional do tipo, o rei é o representante de Deus, e aí existem valores monárquicos e tal. Que a galera monárquica do Brasil acredita nisso, né? Que se retornar a monarquia, haverá uma centralização de virtudes e tal, e a família real, e porra nenhuma. Vai ter uma monarquia burguesa. Os burgueses, eles vão acumular tanto poder, né, os estatistas, que eles vão virar reis e todo mundo vai ser plebe, porque a classe média tá indo pro caralho. A classe média praticamente não existe mais, né? Com essa destruição da economia, quem se fode mais é a classe média. E aí o governo, ele fica basicamente mantendo a classe baixa ali com ações afirmativas e bolsas e tal, e a classe média que se foda. Então ninguém tá mais conseguindo ascender socialmente, tá uma bosta e a monarquia vai retornar, pode ter certeza, mas vai ser uma monarquia tecnocrática, tá? Essa é uma previsão que eu faço. Aí, renda básica universal, essa zorra toda, cara, pode ter certeza que isso aí tudo vai ser o governo do anticristo, assim, o governo do anticristo vai surgir daí, tá? Pode ter certeza, eu aposto meio dinheiro nisso aí. Daí, porra, mais de uma hora de vídeo, meu Deus do céu. A questão é a seguinte, os boomers, eles começaram com essa merda de ordem, né? Ficar criando ordens sociais e leis e uma interpretação generalista, globalista da Revolução Francesa. E aí todo mundo vai ser amado, todo mundo é justo, todo mundo é certo, todas as culturas e todas as sexualidades e tudo tal. Eu não tô dizendo que isso tá certo ou errado, tá? Eu só tô dizendo como é que surgiu isso aí. Essa universalização dos valores e das virtudes. O boomer, ele, por conta do aumento da imigração, por conta do aumento tecnológico, da globalização, ele teve muito contato com outras etnias, transou pra caralho. Promiscuidade leva a isso, tá? Promiscuidade leva a isso. O boomer comeu muita mulher preta, branca, asiática, porra, latina, isso no Brasil e no mundo. Tanto que você vê que a globalização hoje é ainda mais forte e justamente por isso esses argumentos são mais fortes. Por isso também, né? Então, contatos com muitas etnias, muitas culturas e tal, houve essa universalização dos valores, uma diminuição da objetividade da igreja. Essa ideia de que religião, cada um tem a sua, religião não se discute, o mundo é muito grande, são vários deuses, não tem mais aquela objetividade do tipo da monarquia mesmo, né? Dos próprios templários, do tipo, não, meu parceiro, esse Deus que você adora aí, na verdade é invenção de Satanás, e você precisa ser catequizado, entendeu? O que você acredita não existe, você está acreditando numa mentira, a verdade é Jesus, é Deus. Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Claro, isso tudo, na época boomer, começou como uma sementinha, aparentemente inofensiva, mas hoje virou uma plantação de merda. Daí o boomer também, ele odeia homem. O boomer odeia homem, né? Vamos convir que o boomer odeia homem? Hipercompetitivos, sabe? Militarizados. Crentes que são machões, que são a geração mais máscula que já existiu. Foram muito inflados, tiveram um ego muito inflado pelos seus pais, os Silent, que queriam um mundo melhor para eles. Então construíram assim um mundo de qualidade de vida, só que ainda muito capaz de ser desbravado. Claro, teve muito boomer que, porra, se fudeu, sabe? Que trabalhou e que não ficou rico nem nada, não teve herança. E as gerações posteriores, em especial Y, Z e agora Alpha, tem muito conforto, tem muita segurança, até certo ponto, né? Mas veja, que conforto é esse que as gerações atuais, contemporâneas têm?
É um conforto do tipo comer comida industrializada, né? Então é uma provisão, só que é uma provisão industrial. A segurança que tem é uma segurança virtual, sabe? Você consegue hoje trabalhar, pô, na frente do computador, ganhar dinheiro produzindo conteúdo para a internet, etc. Mas veja que é uma segurança virtual. Porque o seu dinheiro pode ser tomado a qualquer momento. O seu dinheiro nem existe, né? Vamos convir que dinheiro nem existe. Seu dinheiro, assim, quando era cédula, ele ainda era mais palpável. Mas assim, como o Luke 11 também falou, a destruição do padrão ouro. Cara, depois que destruiu o padrão ouro, o dinheiro não existe. Quem fez isso? Boomer. Aí hoje, agora, cara, quando eu tava no Brasil, já tinha mais de uma década. Não, tinha quase uma década que eu não tocava numa cédula. Não tocava em específico, literalmente, mas assim, eu não transacionava. Eu não fazia transação com cédula, já tinha quase uma década, né, quando eu tava no Brasil. Aqui na Austrália, eles usam muito cédula ainda, veja só. Eles sabem, né, é um país, porra, de primeiro mundo, que é mais alto. Eles sabem que é importante ainda a questão da cédula por motivos, assim, de liberdade, né, de autonomia, soberania da população e tal. Mas no Brasil, meu irmão, o Brasil assim, eles vão pela conveniência. Ah, o Pix é muito mais tranquilo. Ah, o Pix é muito mais seguro. Ah, o Pix é difícil de roubar e tal. E aí o governo, cara. O governo toma o controle dessa porra toda, né? Então é por isso que eu digo, o Brasil, ele na minha opinião, hoje, é o ratinho de laboratório de globalista, sabe? Tudo que é merda que eles querem passar no mundo, tá surgindo no Brasil primeiro. Pode ver. CBDC, que é Central Banking Digital Currency, que é a moeda do Banco Central, moeda digital do Banco Central, que é esse Drex aí. Cara, tá lento nos outros países. No Brasil tá acelerado, queriam ter passado em 2024, né? Aí adiou pra 2025, aí agora tá pra 2026 e assim vão adiando um pouco, porque eles estão vendo que vai foder até o governo, tá? Então eles têm que pensar um pouco melhor a respeito disso. Essa parada de lei de misoginia, cara, não tem nenhum país sério do primeiro mundo, exceto, sei lá, distopia orwellista, tipo o Reino Unido, né? Mas até países extremamente feministas, como aqui a Austrália, não tem essa puta. Ninguém fala isso, não. Aí, anti-red pill. Aí isso tem a ver também com a mulher brasileira, né? Aí já seria um outro. Já seria um outro assunto para um outro vídeo. Que, tipo, as mulheres. Eu tava conversando com o Caio sobre isso. Que as mulheres de outros países, elas concordam até com muito da red pill. Elas conseguem fazer uma autocrítica. Já a mulher brasileira, ela é uma Rochelle 1000%. Não é à toa que a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris, ela é ovacionada no Brasil, sendo ela uma das mulheres mais doentes e malucas que eu já vi em toda a ficção. A pior mãe de toda a ficção é a Rochelle, cara. Isso, claro, porque ela é uma sátira. É uma série que é de humor. Mas o brasileiro, literal do jeito que ele é, burro, né? Isso é burrice. Ver a Rochelle como uma boa mãe, uma mãe de verdade, meu Deus do céu, cara. A pior mulher da história da ficção, obviamente por ser uma sátira. Ela odeia o marido, ela odeia os próprios filhos. Ela é ressentida, ela é amarga, ela é assim, horrível, horrível. É egocêntrica, narcisista, ela é doente mental, aquela mulher. Mas o brasileiro e as brasileiras adoram a Rochelle. Bizarro isso aí. E a série fez um sucesso fenomenal, especial no Brasil. A própria Tiquina Arnold, né? Que interpretou a Rochelle, ela adora vir pro Brasil. Ela fala, porra, no Brasil eu sou tratada como uma rainha. Ela falou isso em entrevista. O Greg lá da série, como é que é o nome dele, do ator? Eu esqueci. Ele tem várias fotos dele no Brasil e aí tem escrito uma camisa que ele comprou escrito sou famoso no Brasil. Ele adora o Brasil. Já o ator do Chris, o Terry James Williams, né? Não, sei lá, alguma coisa James Williams lá. Ele odeia o Brasil porque os caras ficam enchendo o saco dele no Instagram. Mas é mais da personalidade dele, porque assim, ele prefere ser mais low profile. E os caras vão no Instagram dele elogiar, pô, você é foda, tal, Chris, não sei o que. É aquela coisa do brasileiro, né? Fica lá escrevendo jargões da série, falando, cara, ela tá tão na sua e tal. E ele odeia o Brasil por conta disso. Mas você vê que o brasileiro ainda ovaciona o cara, porque a série fez um sucesso fenomenal no Brasil por conta da Rochelle, tá ligado? Também por conta da Rochelle, né? Não exclusivamente. Então você vê como o Brasil é doente. O brasileiro é doente, cara. É maluco. Então, o Caio tava também falando que quando ele conversa com mulheres do exterior, cara, muitas delas falam, meu irmão, a mulher brasileira odeia homem. As mulheres do exterior falam, as mulheres brasileiras odeiam homem. Porque é toda hora no Twitter e até na vida pessoal delas, elas toda hora falando de homem, e que homem tá errado nisso, que homem é assim, que homem é assado, que homem é ruim. Quando na verdade você vai, quem tem contato com outras etnias não, outras culturas, outras nacionalidades, vê que o homem latino, e em especial o homem brasileiro,
Ele é extremamente manjinha, meu Deus do céu, como é que a mulher consegue reclamar desse homem? Porque o homem, por exemplo, australiano, ele não chega em mulher, ele não paga conta, ele divide conta, ele bota a mulher pra trabalhar, entendeu? Até mesmo na polícia. Não é porque ele tá comendo uma mulherzinha que ele fica fazendo favores a ela, ele mete a madeira e manda passear, entendeu? O sexo casual aqui, ele é muito, assim, ele é muito pragmático mesmo, é enfiar a madeira e ir embora. E o cara, ele não se preocupa com o orgasmo feminino, com a mulher gozar e não sei o que, o cara come e mete o pé, ou então vira de lado, deita e dorme, entendeu? Não é à toa que os latinos fazem bastante sucesso aqui por conta dessa ideia de que eles fazem a mulher gozar, eles se preocupam com o prazer feminino, essa coisa toda. Então, é aquele negócio, quanto mais você faz pelas mulheres, pior elas te tratam, velho. A mulher brasileira não tem ideia do homem, do bom homem que elas têm, sabe? Preocupados realmente com o bem-estar, com a provisão, proteção e o prazer delas. Elas ficam, obviamente, fantasiando com gringo, muito por conta porque elas são normes, né? Então elas consomem muito mídia. Ai, o italiano, ele é extremamente romântico. Ai, o francês, Paris, a cidade de romance. E também por recurso, né? O Brasil é um país pobre, a brasileira é bem interesseira porque é pobre, o país ele foi colonizado através de prostituição, basicamente. O contingente brasileiro que veio para o Brasil foi fugido da coroa, fugido da Europa, porque era prostituta lá, ou era ladrão, ou foi exilado. Assim, foi um país presídio. Engraçado que a Austrália foi um país presídio por um tempo, né? Da coroa inglesa. Mas no Brasil aconteceu de uma forma mais desordenada. Não eram os presos que vinham para o Brasil para cumprir pena, como era na Austrália. No Brasil, os caras vinham fugidos, entendeu? Era o malandro, era o sem vergonha, o golpista. Até membro da coroa foi aí pro Brasil fugido pra não morrer, né, cara? Engraçado isso. Então, assim, desde a raiz, o Brasil já tá errado, velho. Aí neguinho fica falando, não, o Brasil vai melhorar, o Brasil só precisa disso e daquilo. Porra, meu parceiro, o pior do Brasil é o brasileiro, velho. Esquece essa merda. A salvação do Brasil tá no aeroporto. O Brasil, ele é daí pra pior. Ele só não piora muito e vira uma brazuela porque não é do interesse global. Porque se fosse do interesse global isso aí, pode ter certeza que esse país já tinha sido destruído por completo, sabe? Não é do interesse global porque tem a Amazônia, porque tem muitos recursos, porque exporta muita coisa, porque ainda produz muita matéria-prima. Então tem que ter essa cultura e essa economia de caipira para continuar trabalhando, mas não pode enricar, não pode se industrializar, se não para de oferecer esses recursos para interesses supranacionais. Porque se todo mundo for pobre, ninguém vai produzir mais nada, não vai ter mais agricultor, os caras vão viver de subsistência, né? Então não é interessante. Porém, não é interessante que o Brasil se industrialize e acabe suprindo a própria demanda interna. Porque o Brasil, cara, olha como isso é inorgânico, cara. O Brasil, ele tem a matéria-prima, tipo petróleo, madeira, alimento e tudo mais. Ele exporta isso para outros países e ele importa manufaturado. Aí você pensa, caralho, por que você não fica com essa porra dessa matéria-prima, manufatura aqui e vende pro mercado interno? Isso é inorgânico, velho. Isso é inorgânico. O governo global, ele quer que o Brasil ele fique refém dos próprios recursos nacionais. Isso vai além da família Bolsonaro. Isso vai além de Alexandre de Moraes, isso vai além de Lula, isso vai além desses estatistas, porra. Acabou, entendeu? Acabou, o país acabou na colonização, pô. Se o país for muito rico, ele vai parar de oferecer esses recursos e vai consumir internamente. Por isso que houve essa desindustrialização do país, entendeu? E eu tava conversando com o Caio, cara, e ele já falou isso, que a mulher brasileira ela é uma das piores para se relacionar. E eu concordo, se não for a pior, é uma das piores para ter relacionamento. Ela é extremamente exigente e é pobre, tá? É um país pobre. Então você vê anomalias do tipo, a mulher ganhando R$ 1.800 ou é estagiária, nem ganha nada, ou ganha meio salário mínimo, falando que um homem para se casar com ela tem que ganhar 10 mil, velho. Cara, isso mas ele fala assim, mas é na internet, elas só estão falando isso porque quando se pergunta assim, o que é que você deseja, todo mundo vai exigir algo extremo e tal. Cara, isso não era nem pra existir, entendeu? Nem essa mentalidade não era nem pra existir na cabeça delas, pra você ver o quão destruída a mente dela está. Quando elas falam de homem de verdade, elas definem o escravo, papel feminino, nossa, meu Deus, cara, vocês não têm ideia do pouco que vocês recebem no Brasil, entendeu? Com a mulher brasileira, vocês não têm ideia do quão vocês são maltratados. Sem brincadeira nenhuma, velho. Aqui na Austrália, nossa, eu como imigrante sujimundo de terceiro mundo, país da América Latina, até mulher que tava namorando com o namorado dela presente,
ela era agradável comigo. Ela falava, pô, senta aqui, você quer uma água, você quer comer alguma coisa, como é que você tá? Você tá bem? E quando ela perguntava sobre questões minhas de vida pessoal e tal, pra fazer conversação com o namorado dela presente, tá? E ela não tava dando em cima de mim, não. Ela simplesmente é cidadã, ela tem um conceito de civilização, ela é agradável. É simplesmente agradável. Porque eu via isso dos homens também, tá? Ela olha genuinamente pra você, acena e tem uma conversação interativa. A mulher, porra, quando você sai com uma mulher brasileira, cara, você tem que ficar entretendo ela o tempo todo. Ela não tá interessada em você, ela quer saber o quanto você vai oferecer pra ela emocionalmente e financeiramente, sabe? Você é só um. Pelo menos era assim que eu me sentia quando me relacionava com a mulher brasileira. Um bobo da corte. Competindo com vários homens pra saber, assim, mais pra validar o ego dela, do tipo, eu tenho homens aqui correndo atrás de mim. Puta, é muito ruim, velho. Você vai sair com ela, ela vira cara, uma mulher brasileira, ela fica no celular com bicão. Isso, tanto gurias que você tá saindo, você tá conhecendo, como esposas, namoradas. Nossa, horrível, velho, horrível. Isso, na minha opinião, tem a ver com a natureza feminina de quanto mais você faz por elas, piores elas tendem a te tratar. Porque elas veem isso como fraqueza. Bondade elas veem como fraqueza. E a mulher brasileira é a que mais recebe recursos, mesmo o país sendo pobre, tá? Mesmo o país sendo pobre, é a mais ovacionada, é a que mais recebe propaganda. Cara, olha as propagandas do governo brasileiro. É toda hora, é mulher isso, mulher aquilo, estamos por elas, e as mulheres na política também, é só, mulher isso, mulher aquilo, mulher sofre. Então as mulheres brasileiras são as que recebem mais recursos. A Austrália é um país feminista? O Reino Unido, países da Europa, muitos países da Europa Ocidental são feministas até o osso? São. Mas você não vê essa ginolatria extrema, entendeu? No Brasil é bizarro isso aí. E mesmo elas sendo, na minha opinião, as mulheres mais amadas pelos seus conterrâneos, elas ainda tratam eles feito merda. Daí você pensa, porra, o beta tem que se fuder mesmo, né? A cruzada tem que ser contra o beta. Então, você entende de onde vem a cultura brasileira, carnavalesca, sexólatra, totalmente apaixonada por sexo, por mulher. Daí você entende que, assim, como é dito na Bíblia, né? O homem, quando se deita com a mulher, se torna uma só carne. Então, o cara, ele bota a mulher na própria carne mesmo, né? O brasileiro, ele ser extremamente sexólatra faz ele ir promíscuo, né? O Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo. Ele bota a mulher na sua própria carne. Então essa ideia do homem ele ir lá defender mulher que ele nem conhece, ele se sacrificar por mulher, tipo mão de pastel, o cara que é esfaqueado porque ele vai defender uma mulher, ele bota mulheres na própria carne mesmo. Literalmente, a Bíblia é literal nisso aí. Ele pensa que a mulher, o conceito assim, geral de mulher, não é só tipo a esposa dele, a namorada da filha dele, não. Mulheres, tá? O conceito de mulheres é a carne dele. Ela é a carne da minha carne. Que bizarro isso aí, né? Então, novamente, os homens, na teoria, eles partem até mesmo de algo que na mente deles é bem intuída. A intenção é boa. Só que eles são aparelhados e as mulheres brasileiras são extremamente ingratas. E aí o que você... Eu entendo a questão da cruzada contra o beta, eu não sou contra a cruzada contra o beta, não. Só que existe essa questão que eu trouxe aqui, né? De você entender por que os betas fazem isso. O beta é extremamente romântico. O brasileiro é extremamente romântico, né? Eu acho que essa porra vem de português. Você veja a carta de Pero Vaz de Caminha ou de outros navegadores espanhóis, portugueses aí, a respeito do Brasil, né? Os caras ficaram encantados, assim. Parece que o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta com pau na mão, velho. Tem uma muito boa, que é aquela do Michel de Conel, né? Um nobre espanhol que ele fez na segunda expedição de Colombo às Américas. Ele disse o seguinte sobre uma indígena brasileira. Eu vi isso aqui, tá bem entre aspas, deixa eu ler aqui. Enquanto eu estava no barco, capturei uma mulher muito bonita, que o almirante Lord Colombo me deu. Quando a levei para minha cabine, ela estava nua, como era o costume delas. Fui tomado por um desejo de me satisfazer com ela e tentei realizar esse desejo. Ela estava relutante e me arranhou tanto com as unhas que desejei nunca ter começado. Peguei então um pedaço de corda e a chicoteei com força, e ela soltou gritos tão incríveis que você não acreditaria nos seus ouvidos. Eventualmente chegamos a um acordo. Asseguro-lhe que você pensaria que ela havia sido criada em uma escola de progenia. Cara, esse é seu país. Essa é sua mulher, entendeu? Essa é a sua conterrânea, velho. Eu não tô tentando dizer nada a respeito disso.
Eu só tô dizendo pra vocês toda a história. As cartas dos espanhóis e dos portugueses, como muito bem eles são eloquentes, bastante hiperbólicos. O brasileiro é hiperbólico por conta disso, né? É só você ver os xingamentos dos portugueses, né? Os portugueses tretando na internet, se xingando, cara. Eles são extremamente, assim... Eles são dantescos, né? Eles escrevem de uma forma engraçada e você vê como isso influenciou o Brasil. Aí o brasileiro, ele pegou esse romanticismo bem típico português e espanhol. Isso é muito visto também entre outros latinos, o mexicano, né? O colombiano. O colombiano ele é muito românticozinho assim. A mulher colombiana, eu tive muito contato com elas aqui, por outro lado, ela também é bem romântica, mas ela é o sonho do brasileiro médio. Ela dá o chá e ela gosta de fazer o cara se apaixonar por ela pra virar provedor, só que ela não para de dar o chá. Claro, quando o cara é muito beta, assim, ela vai parar eventualmente. Só que a mulher colombiana, ela gosta de sexo, ela gosta do sexo com romance, né? Sexo com amorzinho e tal. A mulher brasileira não. A mulher brasileira, como mostra daqui nessa carta, ela é mais violenta na cama até mesmo, né? O negócio até de apanhar e tal é bizarro. Mas os latinos todos tiveram essa influência, cara. E o brasileiro, meu Deus, o brasileiro tá sozinho nessa. É o que eu digo pra vocês. O brasileiro tá muito sozinho no romance, tá muito sozinho nessa idealização. Tipo, não tem reciprocidade, tá ligado? É por isso que a mulher brasileira, na minha opinião, ela é a mais ingrata que existe. É a pior mulher pra se relacionar no mundo inteiro. Ah, mas coruja, olha como é a mulher, por exemplo, a mulher chinesa, a mulher japonesa, elas assim, elas escravizam os maridos e tal. Cara, o brasileiro sofre a mesma coisa, cara. Vai ver o casadinho médio. Tá se fudendo na mão de uma Creide, de uma Creusa, tá ligado? Com um filho de outro relacionamento, tá se fudendo, velho. A mulher brasileira é a pior pra se relacionar, na minha opinião. Vocês estão fudidos, velho. Fudido. E realmente, né, cara, a cruzada tem que ser contra o beta, porque se você ficar fazendo cruzada contra a mulher, tu cai em lei de misoginia. Não tem mais como controlar o feminino, né? Já era, isso aí já... Pode tirar o cavalinho da chuva. Não que eu queira nada disso, mas vamos ser sinceros. Nem tentando a gente ia conseguir. Aí o máximo que você pode fazer é deixar ruir, sabe? Deixar doer, deixar arder em cima do beta. O beta tem que se ferrar de todo jeito possível. Papo de mão de pastel, papo sabe, dos caras tomando facada e não defender mulher. Pra ver se acelera pelo menos o darwinismo social. Do tipo, beleza, eles vão se fuder tanto que eles não vão deixar legado biológico, não vão se reproduzir. As outras gerações, como a geração Y, Z, alguns, né, talvez a Alpha aí, estão percebendo que realmente esse negócio de ficar defendendo mulher e favorecendo mulher e ser românticozinho é um trabalho ingrato. Daí começam os homens de gerações posteriores, os homens mais atentos, começam a perceber, opa, peraí, esses betas estão se fudendo demais. Então deixa acelerar, deixa doer, que se os betas pelo menos não acordarem, eles vão liderar pelo exemplo, de tipo, eu não quero sofrer e me fuder igual esse cara, entendeu? E daí você vai vendo. Só pra finalizar o vídeo, porra, 1h30 de vídeo, eu quero, depois desse vídeo aqui, vocês falando aí, 1 hora de vídeo é shorts, 50 minutos de vídeo é shorts, 1h30 de vídeo aí nessa porra aí pra vocês. Só pra finalizar, você vê como isso foi atravessando gerações, né? Começou com o Boomer, aí você vê o Geração X. Nossa, o Geração X médio, ele é a cópia encarrada esculpida, ou como dizem, escarrada e cuspida, né? Do boomerzão médio. Eu acho que a diferença da geração X pro boomer, como a gente vai vendo, isso foi aumentando, né? Gradativamente, é que a geração X ela aceita muito mais comportamento ruim das mulheres. O boomer nem tanto, porque eles tinham opções. Então eles eram mais tradicionais nessa questão da mulher pra casar, entendeu? Então ele não aceitava a mãe solteira, ele queria a virgenzinha certinha e tudo mais. Pra comer, foda-se, ele comia qualquer um. Inclusive, as mães solteiras começaram a surgir, principalmente porque os boomers comiam, tinham filhos de outros relacionamentos, deixavam aí, foda-se, né? Aí isso foi se normalizando porque sobrou muita missol. Aí a geração X ele começou a aceitar mais, porque foi ficando só resto. Daí eles começaram a ter que barganhar com o mau exemplo e o mau contingente, né? As opções ruins que ele tinha. O geração Y piorou. Você vê que o geração Y, ele aceita ser corno, basicamente. Essa coisa de cuck, né? Surgiu com geração Y, hipster, que pega mulher promíscua pra casar. O X e o Boomer nem tanto, né? O X e o Boomer, você vai ver dessas gerações a maior quantidade de relacionamentos funcionais. De casais que se conheceram na infância, na adolescência, começaram a namorar ali na escola, na faculdade.
E ainda tem os relacionamentos funcionais ali. O Y não. O Y, ele é o que mais assume mãe solteira, ele aceita a mulher do jeito que vier, ele é carentão igual o Boomer, igual o X, mas ele sabe que ele não pode escolher a melhor, então ele aceita a lavagem. Aí o Z nem transa, né? Vamos convir que o Z nem transa, a geração Z nem transa direito. Porra, papo de geração Z aí, ser virgem depois dos 25, 30% dos jovens de 25, 30 anos são virgens, velho. Então a geração Z nem transa, e até pra conseguir sexo, não é nem relacionamento e filhos, até pra conseguir sexo ele já tem que se submeter a umas coisas bizarras, né? Aí a geração alfa, como ela é brain rotada, o cérebro dela está quase que literalmente apodrecendo mesmo, né? Porque de fato o QI vem caindo, a testosterona e o QI vem caindo de gerações anteriores pra cá, e olha que o Boomer é bem burro. A geração alfa, nossa, eu acho que vai ter gincana do Mr. Beast pra transar, entendeu? Vai ser uma porra dessa, vai ser alguma coisa novelesca, de algum tipo de trend de internet, vai ter umas putaria dessa, vai ter uns reality show meio bobo de geração alfa aí. Vai ser um negócio bizarro, cara. Vai ser, assim, a geração alfa... Era a Z, esse título era da Z, mas a geração alfa vai ser a geração mais goi que já existiu. Talvez isso seja também, esse pódio seja tomado pela geração beta posteriormente, mas a geração alfa já está se mostrando a geração mais goi que já existiu. Só come goslope, só come porcaria, McDonald's. Geração Z ainda tem um Z ali que gosta de uma porra, de um shape, de comer carne, que ainda se desenvolve muito pela hipergamia e tal, mas ele ainda tem alguma ambição. A geração alfa acho que não vai ter nem isso. Só vai comer porcaria, vai ter um desenvolvimento físico horrível, emasculado totalmente idiotizada por trends de internet. Você está sendo educada pela internet. A geração Z no Brasil demorou para chegar computador, principalmente em áreas mais pobres. O Brasil é pobre, né? Então assim, eu só fui ter um computador quando eu já tava moleque, já com 12 anos de idade, sabe? E ainda assim, não era com essa loucura de MSN e Orkut, era pra jogar Diablo, pra jogar Tibia, Ragnarok, DD Tank, sabe? Esses jogos de navegador. Já a geração alfa, velho, já nasce Baby Shark, Galinha Pintadinha, Peppa Pig, as mães já dão celulares ali pra o filho simplesmente não encher o saco, não chorar, né? Pra ela conseguir fazer as coisas dela, e alimenta com miojo, alimenta com essas porcaria castrativa, androgenizante aí, que é tudo goi-slop, né? Tudo feito pra emascular goi. Eu, pelo menos, cresci em roça, porra, eu tomava leite cru, eu comia bastante carne, ovo caipira, tomava sol, andava de bicicleta, saía na porrada, caçava passarinho com estilingue. Eu ainda tive uma infância mais raiz, sabe? Só fui ter contato com tecnologia bem depois. Na verdade, meu irmão teve um PlayStation 1 e a gente jogava quando eu era moleque, mas assim, ainda tinha um discernimento muito claro entre a vida real e a vida tecnológica, como fala o Trunks muito bem naquele vídeo. Qual é o nome do vídeo? Que ele fala que a geração Y e um pouco da geração Z ainda tiveram uma diferenciação muito clara entre o digital e o analógico. Tinha a hora de você ir pra Lan House, tinha a hora de você jogar seus videogames, mas tinha a hora também de jogar bola, de brincar com a rapaziada, de interagir, de ter vida social. A geração Z já não teve tanto isso. Uma parte da geração Z teve, como eu, mas muitos da Z não tiveram, e a geração alfa nem isso tem, sabe? Nem tem isso. Nem isso. A interação é Instagram, a interação toda é em TikTok, a interação toda é digital, e vai se surgir aí realmente um metaverso, né? Já surgiu o metaverso, vamos convir? Já surgiu aí o cyberespaço do Cyberpunk 2077, claro, ali é muito mais poético, aquela coisa, é um lugar realmente, né, onde você pode ir. Aí tem aquela parada das IAs rebeldes, Barreira Negra, toda aquela porra lá que a gente viu, até fiz uma série de Cyberpunk 2077 no meu canal e tal. Mas o cyberespaço do mundo real, ele é mais neoplatônico, sabe? Ele é mais abstrato e não físico, realmente. Talvez um dia se torne físico, do jeito que a gente tem produzido cada vez mais informação exponencialmente, talvez até se torne físico um dia, como sonha a empresa Meta aí do Facebook, né? Talvez se torne uma literal Matrix, que vem daquele livro Neuromancer, que vai ter uma série, tô louco pra assistir, vai lançar esse ano, eu acho. Que é um romance, uma novel, que é inspirada naquele livro Simulacro e Simulação. E parece que foram proféticos, né? Esses livros, esses romances, esses filmes proféticos aí, esses jogos também, jogos de RPG de mesa e jogos eletrônicos como Cyberpunk 2077, cara, são proféticos. Então é isso. Eu recomendo a vocês esses vídeos que estão aí no comentário fixado, principalmente esse Geração Y, a geração da escassez, a luta silenciosa dos homens, do Epifania Disruptiva. Ele é muito bom porque ele fala também de quesitos econômicos, de como a
Coisa que eu não falei aqui, né? Como a geração boomer também destruiu ali o acesso a recursos, os cursos superiores, as carreiras também estão todas deterioradas, como causou desemprego por conta disso. Como eu falei, a carreira militar também é uma merda, extremamente mal pago, principalmente por conta da boomerização. O efeito boomer fudeu basicamente tudo, tá ligado? Fudeu basicamente tudo na sociedade atual. E assim, se for pra dar uma colher de chá pros caras, eu posso dizer, nem tudo isso é orgânico, sabe? É supranacional também, é inorgânico. É um plano e foi assim porque tem que ser assim, porque os senhores aceleracionistas quiseram. Então, se for para dar uma colher de chá pros boomers, um pouco da responsabilidade sai das costas deles por conta disso. Mas eles para sempre, no meu coração, sabe, na minha mente, eles sempre vão ser os mais culpados por conta disso, porque a merda começou na geração deles. E eles acataram, né? Eles abraçaram o plano. Então é isso, senhores. Eu acho que esse vídeo tá longo o suficiente, né? Por 1h30. Quem disser que é shorts aqui no comentário vai levar ban, tô nem aí. Vocês acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Agradecimento ao Náutico até morrer, ao Luke 11 e ao Comediante pela excelente doação. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.